Bom, pessoal, hoje infelizmente não tem abertura engraçada porque o assunto que eu tenho para falar com vocês hoje é muito sério. Roda a vinheta. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Jorge Filho, eu sou especialista em periodontia, mestre e doutor em odontologia e tenho esse canal aqui no YouTube há pouco mais de 1 ano e meio, onde eu trago sempre informações sobre periodontia, cirurgia e implante. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre outro tema, eu quero conversar com você sobre o que provavelmente é a maior pandemia da nossa história e como ela afeta diretamente a nossa profissão. Mas antes eu preciso fazer um acordo com você. Não pula nenhuma parte desse vídeo. Porque uma informação que eu vou dizer lá na frente pode ser mal interpretada ou descontextualizada sem um conhecimento prévio que eu vou dar no início do vídeo. Então eu preciso que você fique comigo do início até o final, tá bom? Lembrando que todas as informações aqui presentes, elas foram removidas de sites confiáveis, como o Ministério da Saúde, Conselho Federal de Odontologia, sites dos conselhos regionais, bem como de uma pesquisa bibliográfica realizada no PubMed na data de 30 de abril de 2020. Mesmo assim, mesmo todas essas informações terem vindo de sites confiáveis, elas do ponto de vista científico ainda são muito frágeis. Por que isso ocorre? Porque para comprovar qualquer coisa dentro da ciência, o artigo de maior valor são aqueles do tipo ensaios clínicos duplos cegos randomizados. E nós ainda não temos nenhum artigo desse tipo, pelo menos não que eu tenha encontrado, específico sobre odontologia e Covid-19. Fora que os poucos artigos publicados sobre esse tema sofreram um rigor técnico para a publicação muito menor do que o de costume. E tem que ser dessa forma mesmo, porque nós estamos em período de guerra e precisamos democratizar ao máximo as poucas informações que nós já temos sobre esse vírus, tá bom? Então, dito isso, eu preciso que fique muito claro desde já que todas as informações desse vídeo, ainda que removidas de fontes confiáveis, são muito frágeis e podem cair por terra num futuro próximo. E foi por isso que eu pedi para você não pular nenhuma parte desse vídeo. Porque imagina, lá na frente eu vou falar sobre um determinado protocolo de biossegurança, mas ele ainda precisa ser melhor comprovado. Depois vou falar sobre um determinado colutório, mas ele ainda precisa de melhores estudos para comprovar a veracidade. O vídeo ficaria muito chato e muito extenso. Dito isso, vamos contextualizar rapidamente. Esse vírus surgiu em Wuhan no final do ano passado. Os primeiros casos datam de dezembro de 2019, com as primeiras mortes dias depois, e a doença foi se alastrando pelo mundo até que em 13 de março de 2020 a OMS decretou pandemia. A coisa é tão séria que em 2016 o Conselho Federal de Odontologia pediu ao então ministro da Saúde a suspensão de todo e qualquer atendimento odontológico que não fosse comprovadamente de urgência em todo o país no serviço público. Tempos depois, várias cidades, através de decretos municipais, também proibiram cirurgiões dentistas de fazer qualquer tipo de tratamento eletivo. A coisa é tão grave que eu me deparei com um artigo onde quase 670 dentistas no mundo inteiro responderam um questionáriozinho online onde faziam perguntas, onde eram feitas perguntas, melhor dizendo, sobre Covid-19 na odontologia. E mais de 70% dos dentistas estava ansioso e apavorado com a situação. Sim, muitos dentistas estão apavorados. Mais de 90% sabia que ia ter que adequar suas condutas de biossegurança, mas somente cerca de 60% já tinha tomado alguma medida para modificar os seus protocolos. E ainda não existem protocolos oficiais. Nós não temos sequer dados oficiais sobre a real transmissibilidade da Covid-19 no ambiente odontológico. Mas isso não significa que devemos cruzar os braços e ficar sem nada a fazer. Não, nós precisamos tomar atitudes com base no pouco que nós sabemos sobre esse vírus, sobre esse inimigo invisível. É por essa razão que os dentistas no mundo inteiro estão conversando, estão se reunindo, estão discutindo para tentar achar a melhor forma ou as melhores formas de proceder com os atendimentos odontológicos daqui para sempre. Nesse vídeo eu vou tentar sistematizar
todos os achados oriundos da minha leitura, de todos os artigos, e de 2 webinars que aconteceram recentemente, eu vou deixar o link dos webinars na descrição, e todos os artigos que eu consultei, todos os PDFs e manuais que eu consultei, eu também vou deixar na descrição o link para o nosso grupo no Telegram, o grupo do Perimplantar. Lá eu vou postar todos os artigos para que você tenha acesso na íntegra, caso queira ler algum deles, tá bom? A mudança já começa no contato prévio com o paciente. Antes do paciente chegar ao consultório, a gente pode utilizar de recursos tecnológicos para saber se aquele paciente realmente caracteriza um quadro de urgência e precisa ser atendido naquele momento, ou se pode esperar a pandemia passar, pode esperar que as autoridades sanitárias voltem a liberar os atendimentos eletivos. Isso já é feito de maneira muito artesanal, muito incipiente, através de aplicativos como o WhatsApp e o próprio Telegram, por exemplo. O paciente manda uma foto e envia para o dentista pedindo que ele dê algum tipo de parecer, algum tipo de informação. O problema é a qualidade dessa foto. Normalmente o paciente sozinho afasta o seu lábio, utiliza a câmera de selfie, que por si só já é uma câmera com menor resolução que a câmera principal, manda a foto para o dentista e na maioria das vezes a foto está tremida e acaba sendo inútil, a gente acabava chamando os pacientes para o nosso consultório para a gente examinar. Mas a gente pode fazer isso de uma maneira um pouquinho melhor, utilizando aplicativos oficiais de teleodontologia. Sim, do mesmo jeito que existe telemedicina, existe teleodontologia. Não, você não vai fazer restauração, não vai fazer raspagem, muito menos cirurgia pela internet. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, nesse período de pandemia, esse recurso que é tão pouco discutido, tão discriminado por nós e embora limitado, será que ele não deve ser visto com outros olhos nesse momento? Será que ele não serviria pelo menos para fazer uma triagem inicial? Existe um aplicativo chamado Teledent, que é uma plataforma de teleodontologia que está oferecendo um período durante a pandemia de 30 dias de avaliação gratuito, bem como treinamento gratuito para o cirurgião dentista e para toda a equipe utilizar a plataforma. Já que teleodontologia depende que as duas pontas, não só o paciente como a equipe odontológica, tenham acesso a essa tecnologia e estejam afinados, tá bom? Quem quiser conferir esse Teledent, eu vou deixar o link aqui na descrição. E antes do paciente chegar ao consultório, é possível fazer uma anamnese inicial e essa anamnese deve ser modificada com perguntas do tipo: você tem algum sintoma de febre? Você teve em locais de aglomeração? Você teve contato com alguém que viajou? Você viajou recentemente? Perguntas iniciais que podem ser incluídas na anamnese para tentar estabelecer um pouco melhor o risco desse paciente. Bom, feito o contato inicial via aplicativo, chegou-se à conclusão que o caso é realmente de urgência e que esse paciente precisa comparecer. As modificações já começam do lado de fora da clínica, tá bom? Aquele tapete lindíssimo que você mandou fazer com a logo e o nome da sua clínica, ele vai ter que ser recoberto com um pano embebido em hipoclorito de sódio. E esse hipoclorito deve ser renovado várias vezes ao dia e o paciente deve ser instruído, pode ser através de um aviso pregado na entrada da clínica, a esfregar o solado do calçado nesse pano para que ele já faça uma desinfecção desse calçado antes mesmo de entrar na clínica. Entrando na clínica, passou da porta, é interessante que ele tenha logo na parede, assim que ele abre a porta, um dispenser de álcool gel. Já que ele veio da rua, ele pode fazer uma desinfecção inicial das mãos. No que diz respeito à utilização do propé, é legal, dá para usar, mas tem um inconveniente muito importante. Quando você dá o propé para o seu paciente calçar, ele vai ter que ter contato das mãos com a superfície do sapato, então ele contaminaria muito as mãos. Lembrando que a gente ainda não sabe exatamente o que é melhor, o tripé, a descontaminação da sola do sapato com o hipoclorito ou ambos. Então, fica aí essas duas sugestões para vocês escolherem. Chegando na recepção, a gente precisa entender que as nossas recepções precisam mudar. Além de todas as medidas de distanciamento social que vocês já conhecem, distância de pelo menos 1 metro, 1,5 metro entre os pacientes, não trabalhar com recepção cheia, trabalhar realmente com o horário agendado, tentar reduzir de fato o tempo de espera desse paciente na recepção. Além de tudo isso, as recepções não vão mais poder ter revista, brinquedoteca para criança, pote de biscoito, nada disso, porque todos esses objetos são potenciais superfícies de contaminação cruzada, onde vários pacientes vão estar manuseando ao mesmo tempo. Então as recepções não vão mais poder ter esse tipo de coisa.
Chegando dentro do consultório odontológico, o que é que a gente vê normalmente? A gente tem a nossa cadeira odontológica com todos os nossos equipamentos que a gente precisa para trabalhar e normalmente temos também uma mesa com cadeiras e computador onde a gente faz a entrevista do paciente, finaliza a anamnese, discute plano de tratamento, olha as radiografias físicas ou na tela do computador e por aí vai. Se possível, de agora em diante, tentar separar esses dois ambientes. Se você não tem como separar esses dois ambientes no seu escritório, você precisa tentar remover do ambiente de atendimento todos os objetos desnecessários. Isso infelizmente inclui todos os enfeites, as fotos dos seus familiares, os diplomas bacanas pendurados na parede de todos os cursos que você fez, tudo isso vai ter que sair, tá bom? Quanto ao computador, você tem duas opções. A tela do computador, a maioria deles, não é legal você desinfetar com álcool 70. Então você pode passar Rolopac na tela do computador e troca de um paciente para o outro, e no teclado e no mouse também, ou trabalhar com notebook. Trabalha com notebook, não está usando naquele momento, fecha, põe dentro da gaveta para ele não receber aerosol nem spray, depois vai usar de novo, tira de dentro da gaveta, trabalha e vai sempre guardando ele. Todos esses objetos precisam ser protegidos ou removidos do consultório porque eles são potenciais superfícies de acúmulo de gotículas e aerosol. E a diferença entre eles é muito simples. Gotículas são partículas acima de 5 micrômetros, que já são muito pequenas, mas que são visíveis contra a luz, por exemplo. Aerosóis são partículas inferiores a 3 micrômetros. E o paciente precisa ser preparado utilizando touca e babador descartável, aquele babadorzinho de plástico que a gente desinfetava com álcool, esqueça. Vamos trabalhar com o máximo de coisa descartável possível. Óculos de proteção, lavado entre um paciente e outro. E ele pode fazer também um bochecho antes de iniciar o tratamento odontológico. E sobre bochechos ou ensaguantes, a coisa é bastante interessante. Logo no começo da pandemia eu recebi algumas mensagens dizendo que o bochecho de clorexidina não funcionava, que tinha que ser o bochecho de água oxigenada. Não sei se vocês receberam esse tipo de conteúdo por WhatsApp. E pelo que eu pude pesquisar, não é exatamente isso. Se alguém encontrou alguma coisa diferente, por favor, deixe nos comentários aqui abaixo do vídeo, mas o que eu pude encontrar foi o seguinte. Existem estudos que falam que a clorexidina a 2%, ou seja, para desinfecção de superfícies, e não a 0,12%, que é a de colutório, mas a 2%, não teria sido tão eficiente para a descontaminação de superfícies em ambientes contaminados, como, por exemplo, superfície de respiradores, bancadas e etc. E que a água oxigenada teria sido mais eficaz na descontaminação dessas superfícies, objetos inanimados como um todo, bem como dos ambientes, na forma de spray. Ela ajudaria a reduzir a contagem de vírus nesses ambientes. Então, e o artigo fala exatamente isso, sabendo que a clorexidina não foi tão eficiente nas superfícies e que o peróxido de hidrogênio se comportou melhor nesses objetos inanimados, seria razoável presumir que a utilização do bochecho com água oxigenada seria interessante para diminuir a contagem de vírus na cavidade bucal antes do atendimento. Evidentemente, isso ainda precisa de comprovação. Então, no consultório odontológico, você pode utilizar o que você tiver. Pode utilizar clorexidina ou pode utilizar água oxigenada a 1%. E aí você compra um bochecho pronto ou então compra ela a 10 volumes e faz a diluição de uma parte para 9 para ter a 1%. E eu vou deixar aqui também a minha sugestão, sem nenhum tipo de comprovação científica, mas infelizmente é nesse ponto que nós estamos. Já que a gente pode tentar utilizar o bochecho de água oxigenada a 1%, por que não colocar a água oxigenada a 1% dentro do reservatório de água do equipo? Dessa forma, a gente tem que tentar evitar ao máximo a geração de spray, mas dessa forma você estaria gerando spray com gotículas de água oxigenada. Será que essas gotículas não ajudariam a reduzir a carga viral no ambiente? Não sabemos. Fica a sugestão aí, caso alguém veja esse vídeo e queira conduzir um estudo no futuro de médio a longo prazo sobre isso. E sobre paramentação, as discussões ainda não fecharam. No início da pandemia, chegou a se considerar que os profissionais da odontologia iam ter que usar aquele macacão do tipo Tyvek, que parece aquele macacão de astronauta. Ficou muito famoso na televisão, nas reportagens, principalmente os médicos da China e da Itália utilizando aquele macacão Tyvek. Só que ele tem dois problemas. O primeiro é, não pense que você vai chegar
no seu consultório 30, 40 minutos mais cedo, vai vestir aquele macacão Tyvek, se paramentar e seguir a sua vida normalmente como se nada tivesse acontecido. Porque o ideal, o preconizado, seria trocar aquele macacão entre um paciente e outro. Ué, mas os médicos nos grandes centros hospitalares não fazem isso. Verdade, mas os médicos estão trabalhando em ambientes notoriamente contaminados pela Covid-19. Todo mundo ali naquele leito supostamente está com a Covid. Então não existe preocupação de contaminação cruzada. É diferente do nosso ambiente de consultório, onde você não sabe se o paciente tem ou não e você não pode arriscar transmitir de um paciente para o outro. Então você teria que trocar ele todo. O que nos leva para o nosso segundo problema. O maior índice de contaminação entre profissionais de saúde não é na negligência na utilização de paramentação, e sim na desparamentação. E a desparamentação daquele macacão Tyvek não é simples. Muitos profissionais se contaminam na desparamentação. Então, infelizmente, esse tipo de paramento está bem perto do inviável para o consultório odontológico. E o que é viável? O que é factível? Primeiro, a roupa normal do profissional. Nada diferente do que se falava nas aulas de biossegurança da faculdade, só que nem todo mundo aplicava. Roupa fechada, calça comprida, camisa de manga comprida para homens e mulheres, se possível, já é uma proteção a mais. Homens e mulheres trabalhar com a camisa fechada, mulheres não utilizar decote, não trabalhar com o colo exposto, sapato fechado, sem brinco, sem anel, sem aliança, alguma coisa de diferente até aqui. O que é que muda agora? Jaleco descartável para todos os pacientes, gramatura no mínimo de 40. Óculos de proteção com a lateral fechada por cima do seu óculos de grau, caso você utilize. Um respirador N95, e eu descobri que o nome é respirador e não máscara, porque as máscaras protegem contra gotículas. E os respiradores, esses sim, protegem contra aerosóis, tá? Então, respirador N95 e o protetor facial, ou Face Shield. Esse é um protocolo que é razoável, factível e que a gente pode executar no nosso consultório. Essa semana, pela primeira vez, eu tive que atender uma urgência, desde que começou a pandemia. Esse sou eu, paramentado para fazer a minha urgência, é uma extração de terceiro molar, felizmente não foi necessário turbina. E esse sou eu após a remoção da paramentação. E o pessoal brinca que você sabe que você está utilizando o respirador N95 corretamente quando está difícil de respirar. Porque ele incomoda mesmo, ele aperta, ele é desconfortável. Se você teve essa sensação e saiu com o rosto marcado, é porque você utilizou o EPI corretamente. E temos que tentar reduzir o máximo o aerosol. Eu adoro ultrassom, eu uso ultrassom em todos os meus pacientes, depois complemento raspagem, com raspagem manual, melhor dizendo. Mas talvez seja o momento de utilizar menos ultrassom e mais raspagem manual. Restauração. Mais do que nunca, quando as autoridades liberarem da gente fazer procedimento eletivo e agora nas urgências, mais do que nunca utilizar o isolamento absoluto, utilizar o dique de borracha, para a gente diminuir o máximo a quantidade de aerosol contaminado dentro do consultório. Ar-condicionado, utilizar filtros específicos, pesquisa aí um tipo para o seu ar-condicionado e, se possível, entre um paciente e outro, abrir portas e janelas para deixar o ar circular antes de fazer a descontaminação total das superfícies da sala. E talvez o mais crítico seja a remoção do EPI. Eu descobri uma nota técnica, se eu não me engano, do Ministério da Saúde, ela foi emitida em janeiro e atualizada em março, eu vou deixar no nosso grupo do Telegram também, mas que fala sobre a desparamentação em 9 passos. Terminou de atender o paciente, ainda no boxe, tira as luvas segundo o protocolo correto, tira o avental, despreze imediatamente no lixo contaminado, lava as mãos. Aí sai daquele ambiente, aí você pegou em alguma maçaneta, alguma coisa, saiu daquele ambiente, chegou num outro ambiente onde o paciente não está mais, lava as mãos novamente, tira a touca, tira a face shield e tira o óculos, lava as mãos de novo, tira o respirador N95 e lava as mãos pela última vez. Então, pessoal, não podemos negligenciar essa pandemia que a gente está vivendo, não podemos negligenciar os protocolos de biossegurança, nunca pudemos, mas agora mais do que nunca, não só de paramentação, como de desparamentação. Lembrando que, na data de gravação desse vídeo, só no Brasil a gente tem mais de 8.000 profissionais de saúde contaminados com o novo coronavírus, o que nos leva a uma reflexão.
Será que esses profissionais foram negligentes no uso do EPI? Será que esses profissionais foram negligentes na desparamentação? Será que as instituições de saúde que empregam esses profissionais não forneceram equipamento adequado? Ou será que qualquer profissional de saúde que tiver contato com muitos e muitos casos de Covid-19 vai se contaminar e pronto, não há o que fazer sobre isso? Não sabemos, mas eu tenho uma resistência muito grande a acreditar nessa última. Eu prefiro não acreditar nessa última. E eu queria finalizar com uma frase que eu ouvi no webinar do CROSP que dizia o seguinte: a nossa profissão, a odontologia, não está inviabilizada, graças a Deus. Nós precisamos nos unir, conversar, discutir e a gente vai sair dessa mais fortes do que nunca, com certeza absoluta. E esse é o momento, meus amigos, de nós nos reafirmarmos enquanto profissionais de saúde mesmo, não como aplicadores de botox, instaladores de lente de contato, recortadores de gengiva ou instaladores de implante, não. E olha que quem está dizendo isso é uma pessoa que gosta de harmonização facial e que adora trabalhar com plástica periodontal e periimplantar. Mas acima disso, eu sou um profissional da saúde e esse é o momento de eu desempenhar o papel para o qual eu fui treinado, o papel para o qual eu jurei lá no dia em que eu colei grau. Na UTI, por exemplo, até então, o tratamento para casos graves e críticos de Covid é a intubação. Pode mudar, mas até então é isso. E aí? Quem é que vai ajudar na prevenção desse paciente que fica entubado 7, 14 dias a não desenvolver uma pneumonia nosocomial? Papel do cirurgião dentista, papel da odontologia hospitalar, principalmente se o paciente já tiver um histórico prévio de restos radiculares ou de doença periodontal ou tiver algum abscesso crônico na boca e a equipe médica não identificar isso de início. Então, nós precisamos nos unir e nos reafirmarmos enquanto profissionais da saúde e discutirmos os melhores protocolos possíveis para enfrentar essa pandemia. Lembrando que tudo que foi discutido aqui hoje vale hoje. As coisas estão acontecendo, as informações passadas aqui podem cair por terra num futuro muito próximo de uma semana, 15 dias, um mês, não sabemos. E por mais complicado e assustador que tudo isso possa parecer, a gente tem que agir com racionalidade, com segurança e sem medo. O medo normalmente é um péssimo inimigo. A gente tem que agir com cautela, com medo não. Então, pra gente terminar, eu quero te pedir duas coisas, tá? Eu não vou te pedir like, não vou te pedir para se inscrever no canal. Isso tudo é irrelevante agora. Eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, se você tem alguma sugestão relevante, algum protocolo de biossegurança que seja factível, ou se você encontrou alguma literatura que eu não encontrei ou que de repente não existia na data de publicação desse vídeo, as coisas estão acontecendo, tudo que foi dito aqui vale hoje, pode cair por terra daqui a uma semana, mas se você tem alguma informação, algum artigo, algum protocolo, deixa aqui nos comentários, eu vou responder todos eles, dessa forma a gente vai discutindo junto com a comunidade, tentando estabelecer consensos. E a segunda coisa é, envie esse vídeo para o máximo de cirurgiões dentistas e estudantes de odontologia que você puder. Dessa forma a gente vai conseguir ampliar as discussões, mais pessoas vão ter acesso a isso e mais pessoas vão contribuir para que a gente possa se unir e fazer e garantir a sobrevivência da nossa tão bela e tão amada profissão durante e no pós-Covid. Tá bom, pessoal? Espero ter podido ajudar, obrigado pela atenção e até a próxima.